Amém. Vamos lá? Lucas capítulo 2, versículo 22. O texto diz, o contexto aqui, Jesus tinha acabado de nascer, tá? Então diz respeito a isso. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para o apresentá-lo ao Senhor. Levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém. Esse é o texto, é o que Jesus representa de verdade para a gente. Aqui Simeão teve uma revelação muito linda e a gente vai falar um pouco sobre ela. Tem um assunto que eu gosto muito, assim, em particular, que é o avivamento. Eu não sei quem estava aqui, por exemplo, no Retiro de Carnaval, a gente falou muito sobre isso lá. Mas esse tema, avivamento, ele mexe muito comigo. É inexplicável a forma como o Espírito se derrama sobre um grupo de pessoas, como ele transforma alguns corações de uma forma que a gente não consegue explicar às vezes. Pessoas que a gente nunca imaginava começam a entregar os corações para Jesus, começam a se render ao Evangelho. A forma como Deus age e transforma a vida de algumas pessoas é uma coisa absurdamente maravilhosa. Geralmente começa com um grupo pequeno de pessoas, ou uma pessoa só orando muito, clamando a Deus, pedindo que o Espírito Santo se revele, que Ele fale com algumas pessoas ali, e eles clamam com todo o coração. Aí existe um imenso arrependimento da parte da maioria das pessoas naquele lugar. Existe uma forte convicção da tristeza que o pecado daquelas pessoas causa diante de Deus, e essas pessoas se arrependem, e elas entregam os corações para Jesus de toda a força, de toda a alma. Aí o Espírito Santo se derrama de tal forma que vários e vários perdidos se entregam, começam a querer dar toda a vida deles para Deus e para Jesus. Existe um sentimento ali de culpa inexplicável pelo pecado. Até aquelas pessoas que sempre frequentaram uma igreja, às vezes elas estavam com o coração frio e distante de Deus, elas começam a viver de uma forma fervorosa diante da presença de Deus, começam a se tornar fervorosos na fé. O processo de arrependimento, ele é simples, é oração e arrependimento. Muita gente começa a orar muito, a orar muito, a orar muito, a convicção de pecado vem sobre o nosso coração, e a gente se arrepende, a gente se coloca diante de Deus. Aí eu não estou falando de alguns modismos, de algumas modas que tem por aí, de algumas igrejas bacanas, que de repente ficam cheias do nada, porque vai um monte de artista, porque vai um monte de coisa. Eu estou falando de avivamento verdadeiro, trazido pelo Espírito, trazido pela convicção de pecado no coração das pessoas que começam a amar Jesus de verdade. Existe um cara chamado Richard Niebuhr, que ele tem uma citação que fala o seguinte: as grandes revoluções cristãs não vêm por meio da descoberta de alguma coisa que não era conhecida antes. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente uma coisa que esteve sempre aí. Ou seja, avivamento é isso, a gente começa a viver algo que está escrito aqui já há séculos, há milênios. A gente começa a viver de verdade o que está aqui, a gente começa a colocar em prática as palavras de Jesus, começa a amar Ele com todo o nosso coração, e aí o Espírito Santo vem e se derrama. Esse é o avivamento real. Aí existe um cara chamado Charles Finney, foi um dos grandes heróis da fé que existiram na história da igreja. Eu vou contar para vocês a história desse cara. Charles Finney foi considerado o apóstolo dos avivamentos. Ele foi um advogado, viveu no século XIX, ele nasceu de uma família descrente que não conhecia Deus. Ele conhecia uma igreja que era totalmente fria, totalmente formal. Só que por ele ser advogado, existiam algumas citações lá nos livros dele de jurisprudência que vinham da Bíblia. Existiam citações bíblicas nos livros que ele estudava. E aí, com a intenção de conhecer melhor as Escrituras, Charles Finney foi e comprou uma Bíblia. Ele comprou uma Bíblia e começou a ler. E aí, depois de ler, ele começou a achar mais e mais interesse nos cultos dos crentes.
E aí ele conta na biografia dele que, ao ler a Bíblia, ao assistir às reuniões de oração e ouvir os sermões do Sr. Gale, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Charles Finney se depara com essa situação. E aí ele ficava impressionado quando ele ouvia a oração de alguns crentes ali, pedindo semana após semana a Deus algumas coisas, e essas orações não eram respondidas. Aí ele lia na Bíblia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele também estudou que Deus é mais pronto em dar o Espírito Santo para quem o pedir do que os pais terrenos aqui a darem boas coisas para os seus filhos. E aí ele ouvia como os crentes pediam o derramamento do Espírito Santo e aquilo não acontecia. E ele ficava intrigado com aquilo. Só que aí ele conta que quando ele lia mais e mais a Bíblia, ele percebia que os crentes não eram respondidos porque eles não tinham fé. E aí aquilo trouxe um pouco de alívio para o coração dele. Era um novo convertido, apaixonado por Jesus, querendo entender o porquê que não estava acontecendo. E aí ele diz que num domingo de 1821, ele decidiu que ele queria resolver o problema da salvação da sua vida. Ele decidiu que ele queria se entregar de verdade para Jesus, com todo o coração. E aí Deus mostra para ele que não seria por obras. E aí ele entende, a partir de então, o sacrifício perfeito de Jesus. Ele entende o que Jesus fez por ele numa cruz. Só que ele era um cara muito orgulhoso, muito envergonhado. E aí ele decide que quer Jesus na sua vida. E aí um dia que ele não está muito ocupado no trabalho, ele resolve ir para o meio de uma mata e entregar o coração para Cristo. Porque ele tinha vergonha que outras pessoas vissem ele orando. Ele vai para o meio de uma mata e ele fala: eu vou entregar o meu coração a Deus, ou então eu não vou sair desse lugar. Ele vai decidido para aquilo ali. E aí Deus fala muito ao coração dele nesse momento em que ele começa a orar diante de Deus. E ele saiu daquela mata ainda em oração, ele sentia a presença de Deus de forma intensa e ele volta para o escritório dele. E ele tem um encontro inesquecível com Cristo ali dentro do escritório dele. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo naquele dia. Ele começa a viver diante de Deus com todo o coração dele. Ele começa a se apaixonar por Jesus. E ele se torna um homem de Deus. E aí depois, se você puder ler, tem vários detalhes na história dele. Tem, por exemplo, uma história que ele entra numa fábrica pela manhã. E ele estava já andando com Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. E aí fala que os operários, quando viram Charles Finney entrando naquela fábrica, eles começaram a sentir culpa dos seus pecados. E eles tinham que se esforçar para conseguir trabalhar. Tamanha era a tristeza que eles sentiam diante de Deus por causa dos seus pecados. E aí conta que ele passou por duas moças, uma delas caiu de joelhos no chão chorando, porque a convicção de pecado no coração dela era muito forte, ela não conseguia mais viver com a vida de pecado que ela vivia. E aí conta na história que o diretor teve que fechar a fábrica nesse dia para que as pessoas conseguissem resolver o problema das suas almas, porque elas não conseguiam mais trabalhar, tamanha era a convicção de pecado no seu coração. Aí tem uma pesquisa que foi realizada naquela época que diz que quando alguns pregadores conhecidos pregavam e as pessoas se convertiam, 75% dessas pessoas que se convertiam, ao longo do tempo elas iam se esfriando e se desviavam da fé. E aí conta que 85% das pessoas que se convertiam através da pregação de Charles Finney permaneciam fiéis a Deus enquanto viviam. Na biografia de Finney, o autor diz: parece que Finney tinha o poder de impressionar a consciência dos homens sobre a necessidade de um viver santo, de tal maneira que produzia fruto mais permanente. E aí Finney foi um entre vários que foram usados por Deus no momento de grande avivamento no século 18 e 19 na Europa. Tiveram vários outros caras como Jonathan Edwards, Moody, George Whitefield, Miller, Spurgeon, John Bunyan. O coração desses caras era totalmente movido por agradar a Deus. Parecia que o coração desses caras era afinado com a mesma afinação, com o mesmo tom do coração de Deus. Eu não sei se você sabe, eu já falei esse exemplo aqui uma vez, mas as cordas do violão, cada uma delas tem um tom, certo? Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Tudo bem? Se você faz aí um som no tom de Mi, as cordas aqui no tom de Mi, elas vão vibrar. Você sabia disso? Quando você vai afinar um violão que você aperta assim, um Lá, e a corda de baixo para afinar o Lá, quando você aperta só uma corda que faz aquele tom, a outra corda que tem o mesmo tom vai vibrar, só pelo fato da corda soar com o mesmo tom que tem. É legal esse exemplo, porque parece
que essa galera que vivia com a presença do Espírito Santo no coração, a sensação que me dá é dessa figura. Parecia que quando o coração de Deus vibrava, ele vibrava no mesmo tom que fazia o coração desses caras vibrarem. Pelo fato deles existirem, deles estarem no mesmo tom. O que movia o coração deles era ver o Espírito Santo atuando, era ver os perdidos encontrando Jesus. Os corações dessa galera aqui eram movidos pelas coisas eternas. Movidos pelas coisas eternas. O que tem movido o teu coração? O que faz o seu coração vibrar de verdade? O que faz o seu coração se mexer? O que faz o seu coração fazer com que... O que faz o seu coração fazer com que você se mexa, com que você saia da sua zona de conforto, com que você viva de verdade? O que move o seu coração? Eu não sei se você é uma pessoa que reflete na sua vida, se você olha o que você já fez no passado, o que você pode aprender com seus erros, não sei se você se planeja para o futuro. Talvez você não consiga perceber qual é a principal fonte de motivação da sua vida. A verdade é que aquilo que a gente dá mais prioridade é o que realmente move o nosso coração. E aí, eu não estou falando aqui daquilo que a gente gostaria de dar mais prioridade, mas do que a gente realmente dá prioridade. É isso que tem movido o nosso coração no nosso dia a dia. Aí a gente vem para o texto que a gente leu aqui, essa noite, que fala sobre Simeão, certo? Simeão. A Bíblia não fala muito a respeito da vida desse cara. Só fala que ele era um homem justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Israel, ele vivia sob domínio nessa época aqui, era um povo que estava subjugado, era um povo que estava escravizado. 400 anos Deus estava em silêncio, Deus não falava com esse povo. 400 anos essa galera estava vivendo sem ter alguma esperança, alguma expectativa. Eles só tinham as profecias dos profetas que viveram antes deles. A esperança para essa galera aqui devia ser uma coisa muito rara. Você imagina, você começa a ser escravizado há 400 anos, e aí Deus para de falar com você, Deus para de falar com o povo. Provavelmente as últimas gerações aqui nem deveriam ouvir mais falar a respeito de Deus, já tinham esquecido completamente. Totalmente sem esperança. Só que aí Simeão pega um bebê na sua mão, e aí quando ele pode contemplar o maior sonho dele, ele sente que nada mais restava para ele, nada mais restava. O povo esperava a respeito desse Messias, a respeito de um Salvador, e aí Simeão vê isso naquele bebê ali, e fala com as palavras dele, que a gente leu aqui: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. O que movia o coração de Simeão era a esperança que ele tinha em ver a consolação de Israel. Ele precisava ver Jesus, ele sabia que isso aconteceria quando ele visse um mestre, ainda que fosse um bebê. Ainda que fosse um bebê. Os profetas já haviam predito que viria um Salvador, e ele consegue imaginar aquilo naquela criança ali nos seus braços. Eu imagino a sensação no coração dele: cara, o que existe de melhor do que isso? O que mais eu posso querer? E o interessante é que a Bíblia não relata se Simeão já era um cara idoso, se já era um cara novo ainda, qual era a idade dele, o que torna um pouco mais impressionante aqui essa afirmação. Ele vê tudo isso num bebê. E só o Espírito Santo pode fazer isso com o nosso coração. Só o Espírito Santo pode revelar esse tipo de coisa. Será que o que a gente tem hoje nas nossas mãos é forte o suficiente para que a gente diga: Deus, agora você pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação? Será que o que a gente tem nas nossas mãos tem sido maravilhoso o suficiente que a gente possa dizer: Deus, o que mais eu poderia querer? Agora você pode me levar. Eu já tenho tudo o que eu precisava, tudo o que eu queria. O que move o teu coração? O que move o teu coração? Vamos tentar trazer para a nossa vida aqui algumas coisas que esse texto pode ensinar para a gente. Vamos lá. Em primeiro lugar, é que Jesus é a única pessoa em que, se você colocar toda a sua motivação, a sua vida vai ser completa. Jesus é a única pessoa em que se você colocar toda a sua motivação, a sua vida vai ser completa. Eu estou falando aqui de plenitude, de satisfação total, de se sentir totalmente pleno, de alegria verdadeira. A nossa vida, ela só é completa quando a gente entende quem Jesus é e a gente começa a viver com essa verdade no nosso coração. A nossa vida só é completa quando a gente entende quem Jesus é. Eu não sei se você sempre conheceu Jesus, ou se você é um novo convertido, ou se nem convertido você é.
se você não se importa com nada disso que está sendo falado aqui, é quase certo que em algum momento da sua vida você já deve ter sentido um vazio no seu coração. Alguma coisa que nada podia preencher. Parecia que tudo que você fazia não dava certo. Parecia que a sua tristeza só aumentava. E é uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. É um vazio que às vezes parece que traz dor física, de tão ruim que é. De tão vazio que está esse vazio. O mundo ele tem até alguns prazeres que são momentâneos. Mas esses prazeres acabam, eles enchem um pouquinho esse vazio, mas esse vazio volta a encher o saco, volta a atrapalhar a nossa vida. A gente consegue achar uma fonte de alegria, mas uma fonte de alegria que é passageira. O que move o coração do mundo é a busca pelo prazer egoísta, é o hedonismo. Afinal, o que importa para eles é ser feliz. Que se dane o resto, que se dane o que os outros vão pensar. O que importa é ser feliz. Agora, se o mundo soubesse quem Jesus realmente é, tudo seria diferente. Se o mundo soubesse quem Jesus é, tudo seria completamente diferente. Simeão, com Jesus nos braços, diz: Salvador, luz, fonte de glória. Simeão toma aquele ser, aquele bebê nos braços e contempla com os próprios olhos, não apenas um bebê, mas a salvação. A salvação que existe só em Jesus. Ele proclama com voz alta a importância de Jesus, não só para Israel, mas todo mundo que viria conhecer esse Salvador. Olha o tamanho disso. Num bebê, cara. Num bebê. Simeão pega esse bebê e fala todas essas coisas. E aí eu olho para a minha vida e eu penso, cara, quando eu tenho essa certeza, essa convicção de que alguém pode me amar mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, cara, como isso me alegra, como isso me completa, como isso me traz um prazer, uma alegria que é inexplicável, inexplicável. As pessoas podem trair a gente, elas podem decepcionar, mas Jesus nunca frustra o nosso coração, Jesus nunca vai te trair, Jesus nunca vai te deixar sozinho. Só Jesus pode ser tudo para a gente. Quando eu penso que alguém deu a própria vida pela minha, sabendo quem eu sou, sabendo dos meus erros, das minhas falhas, das minhas sujeiras, da minha podridão, quando eu penso que Jesus deu a vida dele por mim assim, cara, como isso gera um prazer na minha alma, como isso gera uma alegria. Ele é o verdadeiro amor, Ele é a fonte de maravilhosa graça. Graça, Jesus tem graça por mim e por você. Graça é algo que não é merecido. Graça é um favor, é um presente que Deus dá para você sem você merecer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o cristianismo sem a graça, ele diria que a gente tem que seguir um monte de regra, sem errar, e que o fracasso, ele provocaria a rejeição eterna. Jesus dá graça para cada um de nós. Ele ama a gente de graça. Ele ama a gente porque Ele é amor. Ele ama a gente porque Ele quer estar do seu lado, do meu lado. Com todas essas coisas maravilhosas e perfeitas que Jesus já fez por você, existe mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Se você ainda quer mais alguma coisa, então você ainda não entendeu o que Jesus é de verdade. Quando a gente entende quem Jesus é, a gente é completo. Assim o nosso coração se move com facilidade na direção dele. A segunda coisa que a gente consegue aprender desse texto é que a gente só enxerga a verdade de que Jesus é tudo quando a gente está cheio do Espírito Santo. A gente só consegue enxergar a verdade de que Jesus é tudo quando a gente está cheio do Espírito Santo no nosso coração. O texto que a gente leu, ele relata que o Espírito Santo estava sobre Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. É fundamental a gente prestar atenção a isso aqui, porque se não fosse dessa forma, ele não teria tido essa revelação maravilhosa sobre a pessoa de Jesus. Se não fosse pela presença do Espírito Santo na vida dele, ele não teria tido essa revelação. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Para a gente conseguir ver em Jesus o que ele realmente é, a gente precisa do Espírito Santo. Para a gente conseguir ver em Jesus o que Ele realmente é, a gente precisa do Espírito Santo. A gente vive numa época totalmente privilegiada, porque a gente tem hoje a presença do Espírito Santo no nosso coração, todos os dias, dia após dia. Enquanto a gente busca, a gente pode ter o Espírito Santo falando com a gente, trazendo a verdade dEle para o nosso coração, dando convicção, dando direção. Jesus na Bíblia chama esse Espírito Santo várias vezes de Consolador.
Essa atribuição dizia a respeito de como esse Espírito agiria a partir do momento em que ele fosse derramado sobre cada um de nós. Hoje eu fui ler o que é Consolador. Consolador é o que traz alívio, é o que traz conforto, é o que traz paz. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele é consolador para a nossa vida. O ministério desse consolador é totalmente essencial, é totalmente fundamental. Nos tempos do Velho Testamento, a vinda de Cristo prometida, era totalmente esperada. E quando Jesus finalmente veio, Ele promete e Ele ensina o seu povo a ansiar pela vinda do Espírito. Ele começa a falar para aquele pessoal que estava ouvindo Ele: cara, vocês agora têm que esperar o Espírito com todo o coração de vocês. Esse Espírito Santo é quem vai guiar vocês, é quem vai consolar o coração de vocês. Em Atos, Jesus diz lá para os discípulos dele que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. A importância do Espírito Santo é totalmente inegável. É o Espírito Santo que equipa a igreja, é o Espírito Santo que capacita a igreja, é o Espírito Santo que ensina, que governa a igreja, que unifica a igreja, é o Espírito Santo que reaviva a igreja. O Espírito Santo é tudo no nosso meio, a gente precisa buscar Ele com todo o nosso coração. Da mesma forma que o Espírito Santo tem todo o poder para realizar grandes coisas aqui no nosso meio, ele precisa ter liberdade para agir no nosso coração. Ele pode fazer todas as coisas, ele é maravilhoso, ele é essencial, fundamental para a gente, mas ele precisa de liberdade no nosso coração, no nosso meio. Paulo em Efésios, ele dá uma instrução para que isso aqui seja possível. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. A gente precisa estar cheio para conseguir ver Jesus. O texto ensina isso para a gente. Simeão só conseguiu contemplar quem Jesus era de verdade, mesmo ainda sendo um bebê, porque ele estava cheio do Espírito. Eu e você, a gente só vai conseguir ver Jesus, só vai conseguir enxergar a beleza de Jesus, a perfeição de Jesus, todas as suas maravilhas, toda a sua bondade, todo o seu amor por cada um de nós, através do Espírito Santo. A gente precisa se encher desse Espírito Santo. E aí é legal que a ordem de Paulo aqui para os Efésios era: deixem-se encher, se deixem encher. Se deixem encher. Isso é fundamental aqui, é legal a gente focar nisso. A ideia é justamente que eu e você, a gente nunca vai ter uma capacidade individual para se encher. A gente nunca vai conseguir pelo nosso próprio esforço. O nosso papel é se deixar encher, deixar que o Espírito Santo entre no nosso coração, é deixar que Ele faça a obra dEle. Deixem-se encher pelo Espírito. Beleza, isso é maneiro, mas como que eu faço isso? A principal forma de se deixar encher, sabe qual é? É pedir. Pedir. Principal forma de se deixar encher pelo Espírito. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 13. O próprio Jesus fala isso aqui que a gente vai ler. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. É legal que, como eu contei no início sobre a história de Finney, ele ficava impressionado com o fato das pessoas da igreja dele pedirem um derramamento do Espírito Santo e não receberem. Ele lia esse texto aqui que a gente acabou de ler. Ele conta que ele ficou aliviado. A história dele conta que ele ficou aliviado ao perceber que isso só acontecia porque as pessoas pediam sem fé. Esse texto aqui me impressiona um pouco. Esse fato da gente pedir e Deus dar para a gente o Espírito Santo dele. Mas, cara, como eu quero me encher desse Espírito. E tudo que eu preciso é pedir. Tudo que a gente precisa é pedir para esse Deus. Quando a gente se enche com esse Espírito, a gente consegue enxergar quem Jesus realmente é. E a gente se maravilha com tudo que Ele já fez pela nossa vida e com tudo que Ele ainda pode fazer. Infelizmente, a dureza do nosso coração, às vezes, impede a gente de ter alguns deslumbres com a beleza de Jesus, com a maravilha de Jesus, com o amor que Ele tem, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. Mas quando a gente se enche com o Espírito Santo, a gente sente de fato que Jesus é tudo para a nossa vida. Ele é tudo para o nosso coração, Ele pode ser tudo para mim, Ele pode ser tudo para você, porque Ele é tudo. Ele é tudo. A única coisa que diferencia uma coisa da outra é que às vezes a gente percebe isso, às vezes não. E a gente precisa do Espírito Santo para perceber isso, para perceber que Jesus é tudo. Somente quando a gente está cheio do Espírito, a gente pode entender quem Jesus é de verdade. E aí, beleza, quais são as aplicações para a nossa vida? Como que a gente traz essa palavra para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Em primeiro lugar, coloque toda a sua motivação em Jesus.
Coloque toda a sua motivação em Jesus. Coloque toda a sua motivação em Jesus. Para a gente ser completo, a principal motivação do nosso coração precisa ser Jesus. Quando a gente entende quem Ele é, isso se torna inevitável. Quando a gente entende que Jesus é tudo mesmo, é inevitável, a gente quer que Jesus seja tudo sempre. E isso começa a motivar o nosso coração, isso faz com que a gente queira levantar e queira estar aqui toda semana, e queira estar junto à nossa célula, e queira fazer grupo de discipulado, e queira sair para evangelizar, porque Jesus passa a ser tudo. Isso começa a motivar o nosso coração. A gente precisa fazer de Jesus a nossa maior motivação. Jesus precisa ser tudo para cada um de nós. Simeão exclama, cheio do Espírito Santo: agora, Deus, você pode me despedir em paz. Cara, você já viu a grandeza disso? Isso, enquanto hoje eu estava relendo aqui e preparando para estar aqui, isso começou a encher o meu coração, assim, um pouco de, sei lá, de preocupação, medo, não sei que palavra usar. Mas será que a gente pode, de verdade, falar isso para Deus? Pelo fato de Jesus hoje preencher 100% dos espaços do nosso coração. Deus, você pode me despedir em paz. Você pode me despedir em paz, porque agora os meus olhos já conhecem a sua salvação. Cara, que coisa linda, que coisa linda. Jesus é tudo que a gente precisa esperar na vida. Sabendo quem Jesus é, eu quero ser totalmente dele. Eu quero viver só para ele, eu quero dar todos os meus segundos, toda a minha vida, para que ele seja manifestado, para que as pessoas conheçam o seu amor, para que as pessoas se rendam ao Evangelho. E aí, a vida fica completa. Quando Jesus passa a ser tudo, a nossa alegria, ela dura, ela não acaba. A nossa alegria começa a ser verdadeira, a gente começa a ter uma paz que nada pode explicar. E aí, sem a gente nem ter que se esforçar muito, todo o coração passa a ser movido por um sentimento inevitável de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus é tudo, essas coisas acontecem. Aí o pensamento natural do coração começa a ser: cara, como eu quero agradar esse Deus? O que eu posso fazer para agradar? O que eu posso fazer? Deus, como que eu faço para te agradar? É o que eu mais quero na minha vida, porque Jesus é tudo. Porque Jesus é tudo no meu coração. Aí, eu preciso te dizer que aí você não vai precisar passar na faculdade que você quer para você ser feliz, não. Você não vai precisar ganhar um pouco mais no seu salário lá de estagiário, que você acha que é pouco. Não é isso que vai te fazer mais feliz. Não é você passar na matéria difícil da sua faculdade, do seu colégio. Não é você conseguir uma namorada, um noivo, qualquer coisa que seja. Não é de uma roupa nova. Eu e você, a gente precisa de Jesus. Eu e você, a gente precisa de Jesus, porque Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Quantas vezes você conseguiu alguma dessas coisas que eu citei, ou outras que você de repente está pensando agora, e aí semanas depois a alegria já não era mais a mesma no seu coração, porque a alegria do mundo é passageira, porque as coisas materiais trazem uma alegria que acaba, e sempre vai acabar, sempre vai acabar, sempre vai acabar. A única alegria que não acaba é a alegria que Jesus traz, por Ele ser tudo no nosso coração. Por Ele ser tudo para mim, por Ele ser tudo para você. É disso que eu estou falando nesse lugar. Jesus é o bastante. Jesus é o bastante. A segunda aplicação: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher para que você consiga realmente fazer de Jesus tudo para você. Eu e você precisamos nos deixar encher. Deixem-se encher. Como a gente falou aqui antes, quando a gente se enche com esse Espírito, a gente começa a enxergar quem Jesus realmente é, e a gente começa a se maravilhar com tudo que Ele já fez pela nossa vida, pela minha vida e pela sua. Aí eu queria falar especialmente aqui para alguns líderes aqui desse lugar, para algumas pessoas que lideram algumas células aqui. Eu não sei qual tem sido o real interesse de vocês. Eu não sei se vocês ficam tristes, se alguém de repente tem dado algum problema na sua célula, ou se de repente a sua célula não tem crescido muito como você gostaria. Eu queria falar para vocês uma coisa só: se concentre em quem Jesus é, não no que você acha que Ele deve fazer, porque Jesus é tudo. Se concentre em quem Jesus é, e não no que você acha que Ele deve fazer por você. Só com o Espírito Santo a gente consegue perceber essas coisas, porque se você estiver fazendo de Jesus tudo para você, as outras coisas vão ser pequenas, as outras coisas vão ser só a vontade de Deus se manifestando. Estudando sobre avivamento, você começa a perceber que todos tocam nesse ponto: oração e arrependimento de pecado. Oração, muita gente se dedicando, clamando a Deus.
E aí depois vem convicção de pecado no meio da galera. Vem convicção de pecado, vem um monte de gente querendo se entregar para Jesus, se converter de verdade. Cara, o processo de avivamento é tão legal que uma igreja fria, sem vida, ela é despertada. Ela acorda. E aí ela começa a perceber as coisas que sempre tiveram aí, sempre tiveram ali. Era só a gente fazer, era só a gente colocar em prática. O que eu mais desejo no meu coração é realmente que esse mover se intensifique aqui no nosso meio. Imagina a gente ver um monte de gente entrando por esse lugar e sentindo a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está enchendo esse lugar com a presença dEle. Imagina um monte de jovem entregando a vida para Jesus. Quando a gente fizer culto de evangelismo, não vai ter nem espaço de tanta gente querendo se ajoelhar para entregar a vida para Jesus, chorando com tristeza pelos pecados, pela quantidade de tempo que elas entristeceram a Deus e querendo ter uma vida nova daqui para frente. Quando o avivamento acontece, todas essas coisas acontecem junto. Isso, na verdade, é a consequência de um avivamento real acontecendo. E só com o Espírito Santo no nosso meio essas coisas podem realmente se realizar. A gente precisa ter em mente que enquanto a gente tem esses momentos aqui maravilhosos e a gente conhece Jesus, tem várias pessoas que estão lá fora ainda no inferno, vivendo o inferno, quase literal, quase literal. Estão no inferno, estão indo totalmente para a perdição, estão se entregando com toda a vida, estão se acabando, estão se destruindo. E a gente tem essa verdade na nossa mão. É inegável que a vida cheia do Espírito é a melhor forma da gente espalhar o amor de Cristo, a gente precisa disso. É para todo mundo aqui agora, para todos nós, qual a consequência individual de uma vida cheia do Espírito Santo? Você sabe qual é a consequência? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Paulo escreve: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso aqui pode ser usado para além de alguns desejos carnais. Eu tenho certeza que a maioria de nós, quando lê isso aqui, sempre vem à mente aqueles pecados sexuais, sacou? Pô, preciso do Espírito para não masturbar, para não vacilar, para não dar mole com a minha namorada, etc. Mas isso aqui pode ser usado para várias outras áreas que também são coisas da carne. Às vezes a gente tem sono, às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente é hipócrita, às vezes a gente fala mal das pessoas, às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente vive ansioso, às vezes a gente vive cheio de medo. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Porque a carne, ela quer isso aqui toda hora. Se a gente apagar o Espírito Santo do nosso coração, a gente vai fazer todas essas outras coisas totalmente de forma natural. Quantas vezes a sua vida devocional estava horrorosa, horrorosa, e aí você não tinha força para começar meio que do zero, assim, caramba, eu vou voltar a buscar Deus. Por causa disso, a gente precisa viver cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí, quando a gente começa a viver assim, a gente começa a ser a igreja que Jesus Cristo chamou a gente para ser. A gente começa a viver de fato a vida que Jesus sempre desejou que a gente vivesse. O que move o seu coração? São os desejos da carne? Ou é o Espírito Santo? O que tem movido o nosso coração? Qual é a resposta que você gostaria que fosse? Para concluir, a gente tem um Deus que é vivo, um Deus que é totalmente vivo, que vive, que reina no nosso meio. Tem uma história que eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, do Martin Luther King com a sua esposa. Em determinado momento, Martin Luther King fica meio cabisbaixo, meio desanimado. A esposa dele se veste de preto e começa a viver em luto dentro de casa. E aí Martin Luther King olha para ela sem entender aquilo ali direito e pergunta para ela: mulher, o que houve? Ela fala para ele: eu estou de luto. Ah, mas você está de luto por quê? Quem morreu? Aí ela se vira para ele e fala assim: eu estou de luto porque Deus morreu. Ele: está doido, Deus não morre. Por que você está falando que Deus morreu? E aí ela fala: Deus morreu, por isso que eu estou de luto. E aí Martin Luther King fica horrorizado com aquilo ali: você está doida, cara, Deus não pode morrer, Deus não morre. E a esposa dele se vira para ele e fala assim: então, viva como quem tem um Deus vivo. Se levanta, viva como quem tem um Deus vivo. Comece a viver como quem tem um Deus vivo. Para de viver como quem tem um Deus morto. A gente precisa viver como quem tem um Deus vivo. A gente precisa viver como quem tem um Deus que reina, que é soberano sobre todas as coisas. E Ele diz que Ele daria o Espírito Santo para quem pedisse. Só
Você consegue perceber? Cara, às vezes eu fico encantado, eu fico impressionado, porque a sensação que dá é que a gente fica estagnado. Eu tenho conversado muito com alguns líderes aqui do Gol, e parece que as coisas ficam desse jeito sempre. Só que a Bíblia dá pra gente várias dicas e várias coisas que a gente pode usar e que são simples. São difíceis muitas vezes, mas são simples. Não é uma coisa totalmente absurda de difícil. Não é assim, ó, você tem que passar no ITA, que aí eu vou... Não. Pede o Espírito, pede para Deus, pede com fé, pede querendo isso com todo o seu coração, Ele vai derramar sobre você, sobre mim. A gente pode ter uma galera aqui cheia do Espírito, se a gente pedir isso com todo o nosso coração. Cara, a gente tem um Deus que é vivo, e Ele está querendo derramar o Espírito dEle sobre cada um de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? De verdade? Você quer isso com todo o teu coração? A gente precisa viver isso, cara, porque quando a gente olha para as coisas que têm acontecido, às vezes os nossos frutos mostram que a gente não quer tanto assim. A gente às vezes não quer pagar um pouco o preço disso aqui. Mas como vai valer a pena se a gente fizer? Como vai valer a pena se a gente fizer isso? Começa a realmente se comprometer, cara. A gente, com alguns líderes aqui, alguns supervisores, a gente começou a se programar. Todo domingo agora a gente vai parar à tarde para orar, porque a gente tem percebido que a gente precisa orar muito mais, a gente ora muito pouco. A gente precisa orar, a gente precisa se comprometer mais com essas coisas. Se compromete aí na tua célula de verdade, vai. E vai. Se compromete a orar mais e começa a orar mais. Se compromete a ler a tua Bíblia todos os dias, se comprometa a isso e faça isso. Cara, a gente vai ver coisas inimagináveis acontecendo nesse lugar. O Espírito Santo de Deus se derramando aqui de verdade. Mas isso é uma coisa que a gente precisa fazer como igreja. A gente precisa fazer junto. Você precisa fazer junto. A gente precisa amar Jesus junto. A gente precisa desejar isso com todo o nosso coração. O que tem movido o seu coração? O que tem movido o seu coração? O que move a tua vida? O que faz você se mexer? O que faz você, sabe, ficar mardão para fazer alguma coisa? O que tem sido isso? Qual tem sido a sua prioridade? Como que você tem usado o seu tempo? A minha intenção é deixar aqui essa noite para gente, que não existe nada melhor ou mais importante do que ter uma vida dirigida por Deus e pelo Espírito Santo dEle. Não existe nada melhor que isso. Ele precisa ser o principal motivador do nosso coração em tudo que a gente fizer. Eu e você, a gente tem uma missão aqui no Gol para cumprir, a gente tem um papel nesse lugar. Você quer que o Gol dê certo para a glória de Jesus? Você quer que as pessoas realmente se convertam no nosso meio para a glória dEle? Cara, começa a fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Se a gente fizer a nossa parte junto como igreja, hoje a gente teve uma reunião de oração que tinham 17 pessoas. Isso traz vergonha. A gente precisa orar mais. A gente precisa dar menos prioridade com a nossa beleza e dar mais prioridade para Deus, cara. Perdão, eu não quero ser um cara legalista e chegar aqui e falar um monte de coisa, porque é muito fácil falar, eu sei que é muito fácil falar e é muito difícil a gente realizar as coisas, mas a gente precisa trazer isso para nossa mente e isso precisa incomodar. A gente tem que tomar uma postura diante de Deus. Não adianta a gente querer ver coisas maravilhosas acontecendo e vou lá de novo, mais uma semana, vou lá. E aí a gente pensa mais na menininha bonita que a gente vai ver aqui do que na vontade de buscar Deus com todo o coração. E a gente pensa mais em outras coisas, em sair depois ou qualquer outra coisa. A gente precisa desejar Deus com todo o nosso coração. Às vezes eu leio a vida desses caras e fico assim, cara, por que não tem um desses hoje em dia? Queria tanto que viesse um Charles Finney pregar assim. Primeiro porque eu queria ouvir, queria ver como seria isso. Sabe? Porque eu olho para a minha vida e eu sei que eu estou muito distante disso e eu quero melhorar muito. E eu quero que você tenha esse desejo junto comigo. Que a gente tenha junto isso como igreja. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. É muito mais fácil a gente pedir um dinheiro, de repente contratar uma banda bacana para vir aqui tocar. É muito mais fácil a gente chamar um cara que prega bem, que fale bem. A gente não quer fazer o difícil, que é orar. Quer se colocar diante de Deus todo dia, quer colocar o joelho no chão. Quer clamar, interceder. Isso é difícil, cara. Isso é difícil pra caramba. Mas é disso que a gente precisa. A gente aqui não precisa fazer evento para atrair as pessoas lá de fora. A gente não precisa tocar umas músicas legais. A gente não precisa dessas luzes. Podia apagar tudo isso aqui. Podia deixar de ter banda. Sabe o que a gente precisa? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que atrai. É Ele que atrai. É Ele que traz o perdido lá de fora e faz com que esse perdido entregue tudo para Jesus. Então a gente precisa buscar o Espírito. A gente não precisa buscar as outras coisas. As outras coisas são só secundárias.
São só a mais. Se puder ter, maneiro. Se não puder ter, tranquilo. Vamos orar. Vamos orar. A gente tem falado muito isso com a liderança. A gente precisa orar. Quanto tempo a gente tem dado para Deus? Quanto tempo a gente tem buscado? Um dia tem 1440 minutos. Quanto que a gente retorna para Deus desses 1440? Cara, se você tem orado 20 minutos por dia, isso é muito pouco. Eu também acho pouco quando eu oro isso. Horrível, horrível. Sério mesmo, a gente precisa orar muito, muito, muito. A gente precisa pedir pelo Espírito Santo de Deus. E isso que eu estava sentindo de trazer aqui para o nosso coração essa noite, nesse lugar. Eu espero que realmente Deus toque, te incomode muito, que Ele fale com você de uma forma muito especial nesse lugar. Que a gente realmente seja chamado, que a gente seja realmente desafiado a isso, cara. A fazer o que é difícil, mas é o que Deus quer. Deus nem sempre quer que a gente tome a decisão mais fácil, não. É mais fácil ficar dormindo, é mais fácil fazer outra coisa, é mais fácil eu querer trabalhar, porque eu tenho que trabalhar para botar grana dentro de casa e etc. Cara, o difícil é a gente parar tudo. Deixa eu parar, deixa eu orar. Nem que eu durma menos, nem que eu faça outra coisa depois. Eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Se você puder guardar só uma coisa no seu coração essa noite, guarda isso. A gente precisa orar, porque a gente precisa ser cheio do Espírito para que a gente consiga ver Jesus como sendo tudo. Esse é o grande resumo daqui. Eu espero que realmente o seu coração saia daqui, sabe, assim, motivado mesmo, sacou? Sai daqui preocupado. Se você tem orado pouco, se você tem vivido uma vida devocional ruim, essa que é a ideia, assim. Eu quero sair daqui assim também, eu quero que a gente saia daqui mexido, para que a gente ore mais, para que semana que vem a reunião de oração seja mais cheia do que essa aqui de dentro. Amém? Que seja assim mesmo na nossa vida. Vamos fazer uma oração? Você pode fechar o seu olho, abaixar a sua cabeça. Senhor, obrigado porque você é, obrigado pela tua palavra, obrigado porque você se revela a cada um de nós, você trata a gente com uma bondade que a gente nunca vai entender, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente não consegue entender, Jesus, quem você é de verdade. Porque você é tudo, Senhor, mas a gente muitas vezes não trata você como sendo tudo, e a gente precisa, Senhor, de você mais do que tudo na nossa vida. Dá pra gente o teu Espírito Santo, Deus, dá pra gente o teu Espírito Santo, por favor, Senhor. A tua palavra ensina, Senhor, que se a gente pedir, você dá o Espírito Santo para a gente, Deus. E é disso que a gente precisa, Senhor. É disso que a gente precisa. Dá para a gente o teu Espírito Santo, Senhor. Enche o nosso coração, incomoda a nossa vida, traz a gente para perto de você. A gente precisa de você, Deus. A gente precisa de você e nada mais. Dá para a gente o teu Espírito Santo, Deus. Dá para a gente o teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Dá para a gente o teu Espírito Santo, Senhor. A gente precisa do teu Espírito Santo, Senhor. A gente precisa do teu Espírito Santo, Deus. Incomoda o nosso coração para que a gente ore mais todos os dias. A gente precisa de você, Senhor. A gente não precisa de nenhuma estratégia. A gente não precisa incentivar o coração das pessoas com qualquer coisa que a gente possa inventar, Deus. A gente precisa do teu Espírito Santo, Senhor. A gente já viu histórias tão maravilhosas acontecendo, Senhor, na tua igreja. Homens que foram usados por você, Senhor, foram cheios do seu Espírito Santo. E tantas igrejas foram avivadas por você, Senhor. A gente quer agora pedir que você faça isso com a gente, Senhor. A gente quer que tenha a nossa vez, Senhor. A gente quer, Senhor, que você faça isso no nosso meio. A gente quer que você faça isso aqui, nesse lugar, com essas pessoas que estão sentadas aqui. Dá para a gente o teu Espírito Santo para que isso aqui seja possível, para a glória do teu nome, Senhor. Tem muita gente no inferno, tendo suas vidas destruídas, Senhor, totalmente vazios, tristes, com depressão, com ansiedade, que precisam conhecer o amor desse Jesus. E se a gente for cheio do seu Espírito Santo, essas pessoas vão conhecer a sua salvação. Dá para a gente o teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, Deus. Dá para a gente o teu Espírito Santo, porque é disso que a gente mais precisa. A gente precisa disso, Senhor. Não deixe a gente sair daqui essa noite, Senhor, com o nosso coração confortado, Senhor, achando que está tudo bem, porque não está, Deus. Essa que é a verdade, Pai. E a gente quer pedir perdão a você por isso, porque a gente te busca muito pouco nesse lugar. Abençoa para que a gente te busque mais com toda a nossa vida e com todo o nosso coração para a tua glória, Senhor, para que a gente possa falar como Simeão falou quando enxergou em Jesus aquilo ali, numa criança, que você era tudo, Jesus. Que agora você podia despedir a vida dele em paz, que a gente viva assim todos os dias da nossa vida, Senhor, tendo a convicção de que você é tudo, e se existe algum pecado no nosso meio, Senhor, transforma e toca no coração de cada um aqui, traz convicção e conforta a vida de cada um aqui, com teu conforto, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai. Por favor, não deixe a gente viver de forma enganada nesse lugar. Abençoa para que a gente te busque de verdade, que a gente entregue todo o nosso coração para você, que o Espírito Santo seja tudo para cada um de nós, para a tua glória, Senhor. Dá para a gente o teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Dá para a gente o teu Espírito, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém.